seja bem-vindo a mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje é a raiz do desenvolvimento masculino. Muito se fala em autoconfiança, em ser uma pessoa forte, agir como homem e ter postura. Mas convenhamos que tudo isso é muito vago, são conceitos muito abstratos. Isso faz com que as pessoas pensem da seguinte forma: eu sei que eu preciso ser confiante, mas eu não sei como eu consigo isso. Essa dúvida é perfeitamente compreensível. Existem centenas de maneiras de se construir autoconfiança em um jogo interno forte. E todas as vezes que eu falo sobre isso nos meus vídeos, eu explico uma maneira diferente. E a maneira que eu vou explicar hoje é a maneira mais legal e mais interessante, e se chama construindo uma base. Para construir uma base, a gente precisa de princípios. E o que são princípios nesse contexto? Princípios são valores e pequenas regras que moldam um padrão de comportamento. E esse padrão é o que te deixa mais confiante, mais respeitado e seguro de si. E os princípios que eu vou usar nesse vídeo são os princípios espartanos. Mas antes a gente vai recapitular quem foram os espartanos. Esparta era uma cidade-estado da Grécia Antiga e era temida por ter um exército brutal. Por volta de 430 a.C., aconteceu uma guerra entre os persas e os espartanos, e foi aí que ficou evidente a coragem dos espartanos naquela batalha do rei Leônidas e seus 300 soldados. E não, eu não tô falando do filme 300, essas batalhas realmente aconteceram. Tem muitos mitos em cima desses caras, dizendo que eles tinham uma força em comum, dizendo que eles eram treinados desde criança, mas tem uns documentários aí que dizem que eles eram tão bons em batalha porque a vida inteira deles era baseada em alguns princípios. Eu pesquisei os princípios e separei os melhores e vou contar pra ti. O primeiro princípio é controle a si mesmo. Sempre quando eu dou uma consultoria ou algum curso, a primeira coisa que é trabalhada é o autocontrole e o autoconhecimento. Aqui é a estaca zero do desenvolvimento pessoal, é o primeiro passo. Tendo controle sobre si mesmo, tu deixa de ser escravo das próprias vontades e dos próprios defeitos. Tu deixa de ser aquela pessoa que reage de acordo com as ações dos outros e faz as outras pessoas reagirem de acordo com as tuas ações. Exercite a prudência. Ser prudente é ser sensato, é não correr riscos sem necessidade. É fazer as coisas de modo pensado para que tudo saia da melhor forma possível. É como se tu, além de ter controle sobre si mesmo, tem controle de toda a situação. E quem tem controle da situação é o líder. E é pro líder que as mulheres vão olhar. É pro líder que as oportunidades vão se abrir. Anseie por sabedoria. Eu não quero gastar o meu tempo e o teu tempo para te dizer coisas óbvias como tu precisa ser mais inteligente, ler livros, estudar e etc. A questão é que essa galera que estuda sobre sedução ou desenvolvimento pessoal, caras que estão numa faculdade ou qualquer coisa que está relacionada a estudo, todo mundo faz isso por obrigação. Todo mundo começa a ler um livro e não vê a hora de chegar no final. Eles atribuem mais importância ao ato de ler, estudar e decorar do que a própria sabedoria adquirida nisso. E tem mais. Eu falo do ato de pegar qualquer coisa mesmo, e extrair conhecimento daquilo. Assim como eu faço extraindo conhecimento de filmes, aplicados ao meu trabalho e à minha vida pessoal, e compartilhando isso contigo. Seja adaptável a tudo. Pegou num ponto importante agora. Eu, Matheus, trabalho com 3 temas: sedução, desenvolvimento masculino e relacionamentos. E eu posso aplicar esses princípios nos 3. Veja bem, na sedução, existem métodos e estratégias de sedução, só que nunca esse método vai ser aplicado exatamente como ele está escrito na teoria. Assim como as pessoas se enganam de que existe algo específico para cada situação e para cada tipo de pessoa. Não existe. O processo de sedução vai ser sempre o mesmo. Cabe a ti adaptar isso a cada tipo de situação. Sobre o desenvolvimento masculino, o ser humano cria hábitos, rituais e costumes. O nosso cérebro é assim. Só que o mundo muda muito rápido e isso exige de nós mudanças muito bruscas quando a gente troca de emprego ou quando a gente quer alcançar um determinado objetivo. E isso faz com que a gente tenha que agir contra a nossa vontade para sair da zona de conforto.
Por esse motivo, é importante que tu seja uma pessoa adaptável a mudanças, encarar a mudança, seja ela qual for, como algo natural. E sobre relacionamentos é o seguinte: quando a gente entra em um relacionamento, a gente vai inevitavelmente conviver com uma pessoa. E todo mundo tem hábitos e costumes. E para que um relacionamento funcione, alguns hábitos têm que ser deixados de lado, tanto os teus quanto os dela. Para que duas pessoas se deem bem, uma tem que se adaptar à outra. Aquele negócio de que, eu sou um macho alfa e as mulheres têm que se adaptarem a mim. Bobagem. Tu pode conseguir isso nos primeiros meses de namoro, mas isso não vai durar muito tempo, porque depois tu vai ser obrigado a se adaptar a quem está contigo, e vice-versa. Não abaixe os olhos para ninguém. É claro que esse princípio não é para ser levado ao pé da letra. Esse princípio significa que cada pessoa tem um frame, e nas interações sociais, a pessoa que tem o frame mais forte prevalece. Exemplo, se nós temos um grupo de 3 pessoas, cada um com o seu frame, a pessoa que tem o frame mais forte vai engolir o frame das outras duas, e as outras duas não estão mais no próprio frame, estão no frame daquele que tem o frame mais forte. Eu sei que esse é um assunto complicado de entender, então eu vou usar uma analogia. Por exemplo, se eu estou muito feliz e tu tá muito triste, e a gente se encontrasse agora, será que tu me deixaria triste ou eu te deixaria feliz? Caso o meu frame fosse mais forte, eu teria o poder de te deixar feliz e não ao contrário. O frame mais forte sempre prevalece. Bom, eu acredito que esse vídeo já deve estar longo demais, eu vou encerrando por aqui. Mas eu ainda tenho muitos outros princípios para te falar, e eu vou falar semana que vem. Então, recapitulando o que foi falado aqui: controle a si mesmo, exercite a prudência, anseie por sabedoria, seja adaptável a tudo e nunca baixe os olhos para ninguém.